Shalom, bora maratonar. Maratonar, buscar um pouco de conhecimento, elevar o nosso espírito à sabedoria divina e fazer um resgate de identidade, se aproximar do Eterno, porque nós temos o nosso manual de instrução. Tem muitas pessoas que elas sofrem, com uma depressão, ansiedade. E tem tantas pessoas que estão envolvidas com coisas que não eleva ao crescimento e nem à sabedoria que essas pessoas deveriam ter, para não deixar ser enganada por pessoas. Aí você pergunta, mas que pessoas são essas, Maria? Sabe aquelas pessoas que elas te usam como comércio? Então, quando a gente busca meditar no nosso manual de instrução, Shalom, minha amiga, seja bem-vinda. Quando a gente busca meditar no nosso manual de instrução, e eu quero falar aqui um pouquinho sobre pessoas que têm sede de vingança. Pessoas que querem devolver na mesma moeda, no caso de um adultério, por exemplo. Porque as pessoas perderam totalmente a nobreza, A gente vê tantos casais sendo traído, porque onde deveria ter uma aliança de sangue, de confiança, essa aliança é quebrada. Quebrou a aliança em um adultério, por exemplo, e uma das partes sempre é mais tola, Porque o mais tolo é aquele que adultera. O ignorante é aquele que quebra a aliança num relacionamento, num casamento, ou mesmo numa sociedade empresarial. Aquele que não é fiel, aquele que quebra a aliança, é sempre o ignorante, o mais tolo. Aquele que está ali naquele relacionamento para causar dano à outra parte. E quando a gente compreende essas coisas, é porque a gente está numa aliança errada. Então, quando você vê que o outro traiu você, o outro não é de confiança, ou talvez um casamento de muitos anos que há uma quebra de aliança, e o outro que é traído, às vezes ele tem uma sabedoria, e essa sabedoria leva ele a perdoar e a afastar. Se a pessoa não se vingar, não tiver sede de vingança, ela vai ser promovida. A pessoa que foi traída, ela vai ser promovida pelaquela traição. E as pessoas perguntam assim, ai, Maria Ruas, o que você está falando? Isso é loucura, isso não existe não, Maria Ruas. Sim, existe. Sabe como? Você devolver com amor aquele que te feriu. Você perdoar e se afastar daquele que abriu a cova para você. Aquele que abriu a cova para você, ele vai cair na cova que ele abriu. Isso chama lei do retorno. Isso chama plantio e colheita. Sabe, por exemplo, o que é mais grave, é muito mais grave uma mulher quando ela adultera contra o seu marido do que um marido quando adultera contra a esposa. As pessoas acham loucura isso, As pessoas não compreendem certas coisas. Porque as qualidades que tem no DNA da mulher é diferente das qualidades que tem no DNA do homem. É por isso que o homem e a mulher é mulher. A mulher, ela é chamada na palavra de Deus de terra. O homem é chamado de semeador. É muito mais grave quando a mulher adultera contra o homem. E quando o homem, ele perdoa e se afasta dessa mulher,
ela vai cair na desgraça, na maldição. Porque ela vai cair na maldição 2 vezes. E a vida dela vai ser totalmente seca, escassa. Ela vai entrar numa escassez, que isso pode atrair para a vida dela várias enfermidades. Porque além da traição física, há uma traição emocional e espiritual. Depois eu explico o que é a traição do homem. Então, quando essa mulher, ela cai em adultério e o marido, ele não se vinga dela, ele perdoa e ele afasta, ele não tem consequência nenhuma. Nenhuma consequência. Agora, a mulher que adulterou, que traiu em uma relação desse tipo, ela vai ter muitas consequências. Uma dessas consequências está escrito lá no livro do profeta Isaías. Aliás, muitas pessoas não crêem na lei, né? Na lei do retorno. Muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Independente se você crê, se você não crê, o problema é teu. Porque a palavra está se cumprindo, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Não importa se você é crente, se você é católico, se você é evangélico, se você é cristão, se você é budista, se você é satanista, não importa qual o seu segmento religioso. Deus, ele é Deus. Independente se você crê ou não, independente do seu segmento religioso ou não, a palavra é a única verdade. Deus, ele é um. E o que ele falou, o que ele escreveu, está falado e está escrito. Independente de quem você seja. A lei do retorno, ela é real, ela existe. Todo plantio tem uma colheita. Então, se você é sábio, você está com a sua sabedoria e ela te exaltará. Agora, se você for cair na tolice dos tolos, do ignorante, você vai se rebaixar ao nível baixo desse tolo e desse ignorante. Aí você vai perder e a pessoa que te traiu vai perder ainda mais. Isso é uma questão. Agora, a questão de um adultério do marido para a esposa. Você sabia que quando um homem ele cai no adultério contra a sua esposa, você sabia que ele não tem as mesmas consequências de maldição como a mulher? Explica isso daí, Maria Ruas. Explico. Presta atenção. Quando o marido adultera contra a sua esposa e essa esposa resolve perdoar essa traição e não se vingar e esquecer, jogar no esquecimento e continuar a vida com esse homem, você sabia que tanto ele quanto ela recebe uma bênção? Ao contrário da mulher, que não vai receber bênção nenhuma num adultério, numa traição. Agora, não... Primeiro, vai buscar... Eu não sou a dona da verdade. Vai buscar isso na palavra de Deus e vai buscar na prática. O perdão é uma chave que traz vida. E vida com abundância. O homem, ele não é terra. Ele é casa. A terra é a mulher que recebe a semente. E quando ela é traída, ela recebe a semente de outro semeador. Contaminação. A terra está contaminada. Diferente do homem, que se ele tiver o perdão dessa mulher e ele não praticar mais esse adultério, ele vai ser abençoado. Certo? Isso, independente se você crê ou não, independente,
tá? Agora, vale você buscar o conhecimento, o entendimento e compreender a palavra do destrava-vida que eu estou trazendo aqui. Porque tem muitos casamentos que estão traídos, por quê? A mulher finge que perdoou o marido quando teve um erro, um adultério. Errar é humano, consertar é de inteligente. Só o sábio, o inteligente, conserta seus erros. Quando essa mulher ela é idônea, ela é sábia, ela perdoa. E o seu casamento é restaurado. Certo? Agora, quando a traição é da mulher, aí é uma porta aberta para destruição. E para um conserto desse é muito mais difícil. Para o homem é muito mais fácil haver um conserto. Para a mulher é muito mais difícil. Certo? Eu não vou explicar mais aqui sobre isso, porque tem pessoas que elas não têm a maturidade de aprofundar num assunto como esse aqui. Mas está mais do que na hora da humanidade acordar. Está mais do que na hora dessas mulheres buscar o espírito da idoneidade e a sabedoria divina para a edificação das suas casas e do seu lar e da sua vida. Porque a casa é o homem. Esse homem, ele é edificado na rocha e não na areia movediça, na terra contaminada. Se a areia for movediça, qualquer vento que passa derruba. Se a casa estiver construída em uma terra contaminada, também não vai ter progresso. Todo homem que ele tem uma mulher na vida dele adúltera, traidora, a vida dele é uma desgraça, uma maldição. Tem homens, por exemplo, que eles não conseguem progredir. Eles não conseguem crescer financeiramente. Por quê? Ao invés dele ter uma esposa idônea, ele tem uma traidora que enfia a faca nas costas dele. E ele acha que ele tem uma esposa. Não, você não tem uma esposa. Você tem uma terra contaminada. Você tem uma mulher traidora, adúltera na sua vida. É por isso, homem, que você não progride. Você não tem progresso. E a sua vida financeira está estagnada. Não vai para frente. Só vai para trás. Mesmo que você tenta fazer tudo que é coisa, você não progride porque você não tem uma esposa. Você não tem. Certo? Você não tem uma esposa idônea e fiel a você. Você tem uma terra seca, árida, adúltera. E adultério não é só traição carnal, não. Tem vários tipos de adultério. Vários tipos de adultério. E é nesses adultérios que derruba a casa. A mulher tola derruba o seu marido. E aí elas ficam lá reclamando, né? Da vida financeira do marido. Por quê? Você não é uma terra multiplicadora. Você não é uma mulher idônea. Você não é uma mulher nobre. Você não é a esposa certa para esse marido. E essa sabedoria não é para todos. É só para alguns. Não é para todas as mulheres, é só para poucas mulheres que querem fluir. É só para as mulheres que ela quer progredir, elas querem progresso. Mulher fiel, ajudadora, idônea, joias, coroa da cabeça dos seus maridos. Isso é uma casa firmada na rocha. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do poderoso El Shaddai. Shalom, shalom.